Boa noite. Mulher denuncia caso de importunação sexual. Vítima diz que homem praticou atos libidinosos direcionados a ela. Polícia prende suspeitos de aplicar golpe do amor, mas ainda procura chefe da quadrilha. Vítima detalhou extorsão. Homem morre vítima de choque elétrico ao encostar em uma barraca de lanches no centro da capital. Ele era morador de rua. Golpe do tarifaço. Criminosos oferecem falsas doações de produtos que deixariam de ser exportados para os Estados Unidos. Estudantes e movimentos sociais participam de protesto contra a taxação aplicada pelo presidente Donald Trump. Imagem centenária de Nossa Senhora do Carmo é restaurada e volta para a igreja no Centro Histórico de Goiânia. A Delegacia da Mulher de Santo Amaro investiga um caso de importunação sexual no Recife. Eu estava na área de serviço do meu apartamento, deu para ver claramente um homem e ele estava fazendo um movimento estranho com as mãos. O relato é de uma mulher que sofreu importunação sexual dentro da própria casa, na zona norte do Recife. De acordo com ela, um homem que trabalha na construção deste prédio passou cerca de 30 minutos se masturbando em direção à janela dela. A vítima registrou tudo em um vídeo. Percebi que ele estava se tocando, porque a calça dele estava abaixada e ele estava fazendo os movimentos ali, olhando ali na minha direção. Imediatamente, quando eu apontei o celular, que eu dei o zoom, não deu acho que 5 segundos, ele se escondeu atrás da parede. E foi nesse momento que eu percebi que ele estava fazendo aquilo realmente direcionado a mim. De acordo com a vítima, mesmo flagrado em vídeo, ele continuou o ato e, em determinado momento, apontou um celular para ela como se tentasse interagir. O caso foi registrado como importunação sexual, crime previsto no Código Penal quando há prática de ato de cunho sexual sem o consentimento da vítima, com o objetivo de satisfazer o desejo do agressor ou de outra pessoa. A defesa da vítima informou que vai acompanhar as investigações e trabalhar para responsabilizar o agressor. Os próximos passos serão buscar os direitos da vítima, justamente buscando a responsabilização da empresa, que é uma responsabilidade objetiva, frente às atitudes do seu funcionário. Afinal, ele estava em horário de trabalho, ele estava paramentado com a roupa da empresa, no seu local de serviço. A importância de denunciar, eu acho que justamente a gente dá uma visibilidade ao caso, né, para que esse tipo de situação, principalmente em grandes empresas, em construtoras, não voltem a acontecer, né, que tenham o cuidado, né, de prestar o devido auxílio, treinamento, devida fiscalização. Como se eu estivesse perdendo a minha liberdade até de caminhar na rua me sentindo segura. E principalmente a minha liberdade de estar dentro da minha própria casa e me sentir segura. Então eu me sinto desprotegida dentro da minha própria casa, me sinto vulnerável, me sinto vista, vigiada, observada. A LMA Empreendimentos disse que não tem certeza se o vídeo mostra a sua obra e seu funcionário e que as imagens são de péssima qualidade, distantes e sem segurança de identificação. Por isso, deixará a apuração a cargo das autoridades. A importunação sexual pode se confundir com outros crimes contra a dignidade sexual. A repórter Lilian Oliveira explica para a gente. Oi, Lilian, boa noite para você. Oi, Mário, boa noite para você e para todo mundo que está assistindo. Nós estamos na Secretaria da Mulher do Estado, estou aqui com Juliana Gouveia, que é a secretária, para falar um pouquinho desse assunto, né? Secretária, boa noite. Queria que você explicasse o que é a importunação sexual e diferenciasse, né? Importunação e assédio podem se confundir, em que situações esses crimes acontecem? Boa noite. Boa noite. Geralmente a importunação sexual ela acontece de forma de um beijo forçado, do que a gente fala como a palpada, a conhecida encoxada nos ônibus, né? É crime, de pena de reclusão de 1 a 5 anos. Então, hoje, a governadora do estado de Pernambuco lançou o aplicativo Protege Mulher justamente para fortalecer o enfrentamento à importunação sexual, poder acompanhar também os locais que mais acontece, para que a gente possa também fazer campanhas de prevenção e chegar junto com a EDS de uma forma mais forte, enfrentando também esse problema que é a importunação sexual no nosso estado e em todo o Brasil. A diferença da importunação para o assédio é que, geralmente, o assédio ele está junto de uma relação de trabalho, uma relação de poder e hierarquia. Então, geralmente, a pessoa na posição de poder, ela usa daquele cargo para conseguir benefícios, né, através de ameaças, o que a gente conhece também como chantagem, que também é crime com penalidades na lei.
Secretária, a importância de denunciar, né? Porque quando isso acontece, a mulher se sente ameaçada, se sente fragilizada, exposta, mas ainda assim ela precisa ter essa força, né? De conseguir fazer a denúncia. Por que é importante? Você não está sozinha, você não é a única, infelizmente. Somos muitas mulheres que sofremos importunação sexual. O que é que a gente precisa entender? Que quando a gente chama a rede, a gente coloca luz em cima do problema. Então, essa pessoa que está fazendo isso com você, ela vai fazer isso com você e provavelmente ela faz com muitas outras mulheres. Então, quanto mais a gente denuncia, mais a gente tem investimento em políticas públicas e a gente pode chegar junto, acolhendo as mulheres e penalizando o agressor. Secretária Juliana Gouveia, muito obrigada pelas informações. Vocês estão vendo aí na tela o link desse aplicativo que foi lançado hoje, o Protege Mulher, uma ferramenta, né? Mais uma ferramenta importante para a denúncia desses crimes. Mário. Obrigado, Lilian. Hoje a polícia deu detalhes sobre uma operação que prendeu um grupo criminoso suspeito de praticar o chamado golpe do amor. A repórter Natália Dielu tem as informações. Este homem se apresentava como do Exército Brasileiro, né? O tenente-coronel do Exército Brasileiro. Ele tem cerca de 46 anos, é considerado pela polícia como o líder dessa organização criminosa. A gente está aqui ao lado da doutora Silvana Carla, delegada responsável por essa investigação e pelas 3 prisões que foram feitas. Doutora, explica para a gente, o líder ainda não foi preso, mas de que forma ele agia? O líder, ele agia atraindo as mulheres através das plataformas de relacionamento. Ele entrava como usuário, conhecia a vítima lá e aí iniciava um suposto relacionamento, né? Simulava ser um relacionamento, ficava namorando com a vítima e depois de alguns meses ele dizia que tinha sido convocado para uma missão em outro local e aí ao chegar nessa missão ele dizia que estava com dificuldades, tudo isso simulando, né? Estava com dificuldades com relação aos cartões de créditos, cartões bancários e também com relação à internet. E daí ele começava a pedir dinheiro às vítimas e as vítimas, acreditando que se tratava de uma situação que ele estava passando, né, se comovia com aquilo e emprestava, achando que ia receber de volta o dinheiro. Só que depois que ele subtraía os valores que ele achava que, né, podia da vítima, ele desaparecia e cortava o contato com a vítima. Meses depois ou anos depois, ele voltava a ter contato com a vítima já para extorquí-la. Ele ameaçava divulgar fotos íntimas e imagens, né, dela, caso ela não depositasse dinheiro nas contas que ele mandava. E as contas eram no nome de outras pessoas, inclusive essas pessoas que foram presas recebiam esse dinheiro? Sim, ele nunca deixava rastro, né? Ele nunca passava os dados dele para as vítimas fazerem as transferências, e sim sempre de outros membros. E já aplicou golpes em outros estados? Sim, nós temos vários casos em outros estados. Muito obrigada, doutora. A gente está falando de golpes que envolvem muito dinheiro, porque ele passava alguns meses, né, dizendo que estava nessas missões e recebendo essas quantias aos poucos. Então, teve gente que perdeu R$500 mil e teve, inclusive, uma das vítimas que disse que perdeu R$150 mil. A gente conversou com ela e vocês vão acompanhar o relato dessa vítima agora. Eu conheci ele através de um aplicativo de relacionamento. Nós tivemos aí um conhecimento por volta de uns 2 meses, um pouquinho mais. Eu frequentava a casa dele e ele me parecia realmente ser uma pessoa que ele dizia ser, que era um tenente-coronel do Exército. Ele disse que ele viajou para uma missão. Nessa viagem, ele informou que estava com problemas de internet e começou a me pedir auxílio. A missão acabou ficando um pouquinho mais e aí ele começou a me pedir dinheiro, informando até que estava doente. Ele falou que teria vídeos meus e fotos íntimas. Então eu percebi que através dessa informação ele estava querendo insinuar, né, ou começar aí uma extorsão. Em saber que a polícia está interessada em realmente
pegar essa pessoa para, de repente, Carlos Serpa, né? Pegar ele e, de repente, evitar que ele faça isso com outras mulheres ou outras pessoas é o mais importante. Nós não conseguimos contato com a defesa de Carlos Serpa. A Polícia Civil investiga a morte de um homem vítima de choque elétrico ao encostar em um trailer hoje à tarde no bairro da Boa Vista. O trailer fica neste trecho movimentado da Rua da Conceição. De acordo com testemunhas, Sérgio José da Silva, de 46 anos, conhecido por Pessoa, estava em situação de rua e sempre passava o dia próximo à lanchonete. Hoje à tarde, Sérgio teria encostado na estrutura metálica quando levou choque. Ele não resistiu e morreu no local. A rua estava cheia, era a hora do almoço. Muita gente presenciou o que aconteceu aqui. Ele estava atravessando para passar para o outro lado do trailer. Ele pegou, escorregou ali no canal e caiu. Quando ele caiu, ele já ficou agarrado no trailer. Quando o amigo dele foi tentar segurar ele, ele ainda falou com o amigo dele, para o amigo dele sair de perto. Aí eu não sabia que era choque, eu até gritei para os amigos da gente para ajudar ele, que ele é daqui da comunidade mesmo. Quando a gente gritou e falou para ela desligar a tomada, quando ela puxou a tomada, o corpo dele caiu na hora. Ele foi pedir um pouco de comida, uma mulher que estava comendo açaí aqui. Por azar dele. O senhor sentiu choque também? Quando eu peguei assim para puxar ele, aí ele jogou, vai para lá, deixa eu. Aí eu senti isso. A energia elétrica viria da extensão que fica neste prédio e é compartilhada com várias barracas da rua. Outros clientes da lanchonete disseram que também levaram choque ao encostar no trailer. Semana passada eu vim comprar um Guaraná da Amazonas aqui. Aí, evidentemente, quando eu fui fazer o Pix, que eu encostei para escanear a chave, eu tomei o choque. Faz mais ou menos uns 15 dias atrás, que eu fui fazer o pagamento, assim que eu encostei minha mão, eu fui arremessada para trás com o choque que eu levei. Eu não senti nem os braços nem as pernas depois que eu levei um choque. Aí depois ficou tudo normal. O local passou pela perícia da Polícia Civil. A gente realmente fez uma análise minuciosa, o trailer fica sob responsabilidade da delegacia, né? O proprietário já foi orientado a fechar e levar para o estacionamento. Se for necessário, a gente faz uma nova perícia nele. Cristiano era o irmão mais velho de Sérgio. Ele morreu eletrocutado, alguma coisa tem que ser feita. Não é porque ele era indigente, não é porque ele era uma pessoa de rua que não vai ter justiça, tem que ter alguma coisa. O tarifaço anunciado pelo presidente Donald Trump está servindo como argumento por golpistas para convencer possíveis vítimas. Eles estão oferecendo falsas doações de produtos que deixariam de ser exportados aos Estados Unidos. A oferta das doações despertou entusiasmo em Cícero, que preside um Instituto Fênix, uma ONG no bairro dos Coelhos, no centro do Recife. O autor da mensagem entrou em contato pelo WhatsApp do Instituto e se identificou como o deputado federal de Pernambuco, Eduardo da Fonte. A mensagem falava da doação de 1 tonelada de peixe, cestas básicas e kits de irrigação por indústrias e empresas em parceria com a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Por telefone, o golpista disse que a carga não embarcou para os Estados Unidos por conta do tarifaço do governo norte-americano. A medida, programada para entrar em vigor na semana que vem, já está afetando as exportações brasileiras. Cícero não desconfiou da oferta. O número do telefone foi o principal, né? DDD 61, que é Brasília. Como a gente tem muitos contatos em Brasília, em nenhum momento eu desconfiei, entendeu? E como não apareceu a imagem, é porque talvez não tivesse salvo o nosso contato no telefone dele, estava entrando pela primeira vez. Outro ponto também que a gente não desconfiou é quando ele entrou em contato e disse, encaminha as documentações da instituição, aí já foi dizendo ata, comprovante de residência, documentação do presidente, e que isso já é normal. Quando as instituições querem doar para qualquer instituição do terceiro setor, eles pedem essas documentações. A conversa continuou com outra pessoa que se identificou como o assessor do parlamentar. Ela disse que a carga estava em Maceió e sugeriu o pagamento de um frete de R$ 1.380 para trazer as doações para o Recife. O motorista repassou que no ato da contratação eles cobram no mínimo 50%, até porque eles precisam providenciar os isopores e o gelo de imediato, e o restante pode ser no ato da entrega, até porque eles precisam organizar essa logística dos peixes, como também a logística do gelo de viagem de imediato.
Cícero estava prestes a pagar, quando um comentário da equipe acendeu um alerta. Quando a gente estava aqui sentado, durante uma reunião, e aí minha esposa e a equipe também estava, a diretora jurídica, e disse, rapaz, essas doações todas parecem até um golpe, né? E aí eu parei assim, eu falei, peraí, só um minutinho, deixa eu ir aqui no computador. Peguei as 2 imagens que ele havia me mandado e joguei no Google para fazer a pesquisa. Aí na hora me apareceu uma reportagem de 4 anos atrás, de umas ações de doações que aconteceu no Brasil, de cestas básicas, e outra de peixes que aconteceu o ano passado. Cícero baixou os áudios e tirou prints da conversa. E, claro, não pagou pelo frete. Ele ainda fez um boletim de ocorrência na polícia e avisou a equipe do deputado federal sobre o golpe. O Instituto Fênix atua há 3 anos na diminuição da reincidência carcerária. Entre as ações estão o acesso à documentação, cursos de formação profissional e oferta de emprego. O golpe quase foi bem sucedido porque a ONG está com um orçamento apertado para se manter em atividade e já tinha planos de revender as doações para gerar renda. A gestão financeira lamentou a tentativa de fraude. Nosso caixa não teria esse valor que seria meio que acordado com eles para ser feito, né? Ia ser tirado do bolso do nosso próprio CEO daqui do Instituto, porque a gente não teria nem como marcar com isso tudo. A gente teve até que reduzir essa semana, inclusive, nosso quadro de funcionários, porque a gente não tem como marcar com todos esses custos que a gente tem hoje, assim como instituição, né? Então, tá bem difícil mesmo. A assessoria do deputado federal Eduardo da Fonte informou que já foram adotadas medidas judiciais contra os golpistas e que a delegacia da Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados alertou para o aumento de ocorrências desse tipo de golpe que usa o nome de parlamentares para convencer as vítimas. E hoje à tarde, estudantes e movimentos sociais promoveram um ato no centro do Recife. O protesto foi convocado pela UNE, a União Nacional dos Estudantes, contra o tarifaço anunciado pelo presidente Donald Trump contra os produtos brasileiros. O ato aconteceu na Praça do Derby, no centro da cidade. A manifestação é nacional e foi realizada em pelo menos 8 capitais. Depois do intervalo, a situação precária dos cemitérios de Olinda. O Ministério Público abriu investigação sobre o caso. Manhã 2, volta em instantes. O Ministério Público de Pernambuco está investigando o descaso com a manutenção de 2 cemitérios de Olinda. Os locais, que têm até ossos à mostra, se transformaram em uma ameaça à saúde pública. Passar pelo luto não é fácil. Pior ainda quando o lugar da despedida não traz conforto. Nem na nossa casa a gente deixa dessa forma, né? Por que a gente vai deixar assim só porque tá morto? Uma vez eu ouvi uma senhora dizendo aqui, ela, não, tá morto, deixa assim mesmo, tá? Não importa tanto, ninguém tá aqui, mas tem gente aqui. Este é o cemitério de Guadalupe, em Olinda, onde a desordem é vista em todo canto. O mato foi cortado, mas o material de obra ficou pelo chão. Muitas construções estão desniveladas. As gavetas têm buraco, cabe mais nada no ossuário. E não para por aí. O muro que contorna o cemitério de Guadalupe, ele se confunde com o das casas que ficam em volta também. Nesse ponto, por exemplo, fica até difícil de saber onde que termina um e começa outro. E com tanto quebra-quebra, as construções vão ficando irregulares e vão surgindo mais problemas. A parte de trás do muro já caiu e foi refeita, mas há rachaduras em outros pontos e buracos também. A marca é da água que escorre. Preocupa muito porque a gente não sabe como é que vai ficar o cemitério, se vai cair ou se vai deixar, ou se eles vão fazer alguma coisa, porque até agora não resolveram nada. Mosquito, mosca, muita mosca. Aqui fica esse carro do meu cunhado, aqui fica cheio de mosca. A gente bota vendo, mas não tem jeito. Esta médica sanitarista alerta para os perigos para as pessoas que moram perto ou trabalham no local. A decomposição de corpos, né, traduz em necrochorume, que é um líquido que tem bactérias, vírus, protozoários, que tem substâncias tóxicas também, né, ácido sulfídrico, e que isso contamina solo e toda a coleção hídrica que pode ter. Então você tem cólera, hepatite A, febre tifoide, né? Você tem doenças que são ligadas a bactérias e a vírus e a protozoários também.
A situação do cemitério de Guadalupe e de Águas Compridas, também em Olinda, está sendo investigada pelo Ministério Público. Um termo de ajustamento de conduta foi assinado entre a promotoria e a prefeitura. Nenhum dos dois cemitérios tem licença ambiental, situação de grave irregularidade. Diante das constatações, o documento prevê providências, como obtenção das licenças ambientais, instalação de impermeabilização e tratamento do chorume e readequação da infraestrutura. Para isso, a Prefeitura de Olinda tem que apresentar as licenças ambientais em 270 dias, o contrato para retirada de resíduos sólidos humanos e necrochorume em 90 dias, instalar tratamento de necrochorume em 180 dias. Também precisa reparar muros, grades e portões em 60 dias. A multa prevista é de R$20 mil por cláusula que não for cumprida. O documento foi assinado pelo promotor de justiça Jefferson Romaniuk e pelo secretário de Gestão Urbana de Olinda, Pedro Henrique Amorim. Os prazos começaram a contar em julho. Quem mora ou trabalha perto do cemitério de Águas Compridas conhece bem os problemas daqui. É o lugar que está muito destruído, né? O ambiente está muito destruído, as catatumbas, os negócios tudo mal feito. Tem que ser mais organizado mais. Tem muito mato e material de obra espalhado. Esta estrutura tombou, tem túmulos abertos, o ossuário está cheio, partes do muro caíram. A parte daqui desse muro aqui está mole mesmo. Se chover mesmo, pesado, arreda bem. Aí, ao invés deles fazer o muro, botaram esse zinco. A Prefeitura de Olinda diz que contratou uma empresa especializada na retirada e transporte seguro de ossos e que está fazendo a limpeza de mato e entulhos. Informou ainda que está seguindo os prazos determinados pelo termo de ajustamento de conduta para reforçar os muros dos cemitérios e implantar novos sistemas de drenagem. Em Goiânia, devotos de Nossa Senhora do Carmo estão em festa. A imagem da santa voltou para a igreja no centro histórico da cidade, depois de um ano sendo restaurada. As homenagens a Nossa Senhora do Carmo seguem até domingo. Em Goiânia, o tempo parece que não passa. Ele reza. A cidade de 457 anos tem 9 igrejas centenárias tombadas pelo IPHAN. Todas em homenagem a Nossa Senhora. O amor por ela não se desgasta, mas a imagem principal da igreja de Nossa Senhora do Carmo, do século XVII, sofreu com o passar dos anos. E pela primeira vez na história da cidade, a obra barroca, uma das mais antigas do Brasil, deixou o silêncio do convento para ser restaurada. As mãos habilidosas dos restauradores do Museu de Arte Sacra do Sesc Ler de Goiânia trabalharam para acabar com uma infestação de cupim e várias infiltrações que apodreciam a madeira de lei usada para fazer a peça, que tem 2 metros de altura e pesa 100 quilos. O menino Jesus e os anjos também precisaram de cuidado. Remover 7 camadas de tinta que pintaram a santa ao longo desse tempo todo também era um desafio. Depois de quase um ano, os restauradores conseguiram devolver para a comunidade o brilho e as cores originais da escultura feita por um artista desconhecido. Admirar é a recompensa por tanta paciência e cuidado. Como ela estava e como deixamos, foi fantástico. Como você se sente podendo ter feito parte desse momento da história? Realizado. Feliz, realizado. Muito. Ela voltou para o altar principal da igreja, que também foi restaurado, na semana em que se festeja a Virgem do Carmelo na cidade. Mas como pode uma imagem representar com tanta força sentimentos tão verdadeiros? Isso não se explica, se sente. Olhar para cima, com os olhos da fé, e poder ver de novo a imagem de Nossa Senhora é ter a certeza da presença dela. O olhar de mãe, as flores barrocas da túnica marrom escuro e os detalhes em ouro agora brilham como antigamente. Desde 1666 que nós estamos aqui, então o Carmelo está impregnado no coração dos goianenses. Restaurar Nossa Senhora significa restaurar os corações, restaurar as famílias. A imagem de Nossa Senhora do Carmo representa a fé e devoção desse povo e tem a ver também com o próprio crescimento da vila, da então Vila de Goiânia. Ou seja, a partir da devoção se constrói também uma história social,
né? A história do povo goianense está, né? A história da ação de graças, de pedidos, né? Então está tudo envolvido. Para os moradores de Goiânia, ter de volta a imagem tão querida é como se não faltasse mais nada dentro de casa. Eu estou passando por uma provação, então eu olhei para a imagem e pedi à minha Nossa Senhora que me desse uma resposta naquele momento do que eu queria. E com 15 minutos, meu telefone tocou e foi a resposta. Então isso para mim foi demais. A primeira vez que eu vi na segunda-feira a imagem nova e eu recebi uma graça. Todos nós ficamos felizes com os carmelitas, a paróquia também ficou muito feliz pela restauração completa da imagem, né? Carminha é inigualável. Poderosa. Muito. Nossa Senhora do Carmo é Nossa Senhora do Carmo. E amanhã, depois da edição especial da novela História de Amor, estreia o programa Fiz a Escolha Certa. Vão ser 4 episódios que mostram que uma escolha certa pode mudar tudo. Goiânia 2 volta já. Noite de música no bairro do Recife. O cantor crioulo se apresenta logo mais, celebrando os 50 anos de vida. A repórter Luna Markman mostra pra gente. Oi, Luna, boa noite. Olá, boa noite para você e a todos. Crioulo está de volta à estrada para mostrar um pouco do que aprendeu, o que viveu nesses 50 anos como cantor, compositor, rapper. Ele está aqui do meu lado, já na expectativa para esse show de mais tarde. Você que começou a fazer rap aos 11 anos, me fala um pouquinho do que te anima a entrar nessa turnê de comemoração dos 50 anos. Boa noite. Muito boa noite, que bom que a gente está aqui, que bom que vocês vieram. A gente acabou de passar o som, tá tudo lindo, tá tudo especial para vocês. Eu acho que é uma tour de celebração, celebração da vida, celebração de tudo aquilo que a música pode proporcionar pra gente, de felicidade, de alegria. A arte, ela realmente ela transforma e a minha história não foi diferente. Então, é uma tour de muita celebração, de sorriso no rosto e de relembrar cada passo e dividir com as pessoas a minha gratidão. E nesse passo a passo, tem algum cantor, artista, manifestação aqui de Pernambuco que te ajudou nessa trajetória? Aí tem muita coisa. Se a gente for começar a pensar do que foi o impacto do que foi Chico Sainz e Nação Zumbi lá naquele nosso Grajaú, porque as favelas se conectam, a música dos jovens se conecta e ali a gente via a força, a gente via alguém que parecia com a gente e a gente se identificava. E aí depois de um tempo tive a oportunidade de conhecer a genialidade de Naná Vasconcelos e aí tudo se transforma mais uma vez. E junto a isso, eu lembro que teve uma apresentação no Vale do Anhangabaú, onde Racionais MCs fechava a noite, e foi uma noite de muita luta antirracista, e teve Faces do Subúrbio cantando ali. E também aquilo me marcou. E agora, recentemente, eu hoje convidei o Mago de Tarso para vir no show, que é um jovem extremamente talentoso, tem uma linguagem própria, sou muito fã dele, e convidei também a poetisa Luna Vitrolina para vir prestigiar o evento, que são 2 expoentes dessa nova literatura, dessa nova construção de texto dessa terra. Perfeito. Obrigada pelas informações, mostrando aí a vitalidade e a conexão ainda com os jovens artistas. Convite para vocês, a partir das 9 horas, portões abertos aqui no Armazém 14, no bairro do Recife. A Lana Marques começa colocando o som para animar o pessoal. O show, ingressos a partir de R$90. Volto com você no estúdio. E a agenda cultural do G1 tem outras dicas bem legais para o fim de semana. Arthur Ferraz traz algumas opções. Oi, Arthur. Olá, Mário. Boa noite para você e para todo mundo ligado no NE2. São várias opções de diversão na agenda do G1. É só pegar o celular e apontar a câmera para o QR Code na tela e entrar no link. O ator José de Abreu estrela a peça A Baleia. A encenação é uma montagem da peça norte-americana de mesmo nome. As apresentações seguem até domingo no Teatro Luiz Mendonça, em Boa Viagem. A cantora Paula Toller apresenta o show Amorosa, com sucessos da carreira solo e da época do Kid Abelha. É amanhã, às 8h30 da noite, no Teatro Guararapes. E tem também a programação do festival A Letra e a Voz, com atividades que unem literatura, música e cinema em diversos locais do Recife. Neste fim de semana tem show de Cátia de França e peça com Tiago Lacerda. Tudo de graça.
Você confere todos os detalhes no G1 que você pode acessar pelo nosso aplicativo. As notícias de Pernambuco estão na aba Minha Região. Um bom fim de semana para todos e para você, Mário. E nós ficamos por aqui. Para você, boa noite. Bom fim de semana.